amiguinhos, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui essa semana que eu não consegui ir no cinema para trazer produtos novos para vocês aqui. Porém, eu vim gravar esse vídeo para deixar aqui também uma lista com 5 melhores filmes temáticos da minha escolha. Ou seja, não é que eles sejam realmente os melhores, mas foram os que eu escolhi. E que fica a dica para vocês, porque são filmes que eu gosto muito, entendeu? Sobre essa temática que eu vou falar hoje. E são filmes, alguns mais novos, outros mais antigos, porém todos seguem mais ou menos a mesma linha. E uns são passados numa época, outros são passados em outras. Um segue uma temática de esporte, o outro segue uma temática mais faroeste, cada um pro seu lado, porém todos têm o mesmo fundo. Nesse caso aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre racismo. É isso aí, galera. Então eu fiz uma lista com 5 filmes, tá? Da minha escolha que abordam o tema racismo. Não diretamente, muitas vezes não tão visceral, às vezes até um pouco escondido, porém, todos tratam esse tema como um plano de fundo. Seja ele mais agressivo, ou seja ele mais tocante, ou até mesmo aventuresco. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! O primeiro filme que eu quero falar aqui, ele se chama American History X. É um filme de 1998. Ele tem a direção de Tony Kai. E o elenco conta com nada mais, nada menos do que Edward Norton. No Brasil ele se chama A Outra História Americana. Esse filme se trata do quê? É um garoto neonazista, líder de um grupo neonazista, que ele acaba cometendo um assassinato de um homem negro na rua. E ele vai para a prisão, onde ele acha que os neonazistas dentro do sistema carcerário vão ajudá-lo em algum sentido. Porém ele vê que o buraco é mais embaixo, né? Ele acaba vendo que não é bem assim que funciona. E acaba percebendo o quão ruim é para ele ser esse idiota. E quando ele sai da prisão, ele vê que o irmão dele, mais novo, está começando a seguir os mesmos passos dele. E esse filme aborda basicamente o neonazismo, lógico, né? Porque é o plano de fundo, essa família inteira racista. Eles são o filho preso, o Edward Norton, ele é neonazista. Depois que ele vai preso, que ele aprende a responder pelos seus atos. O filme ele tem uma ótima crítica, uma ótima avaliação. Se você não viu ainda, tá perdendo, cara. É um puta filme. Inclusive tem algumas passagens que te fazem pensar um pouco também o porquê dessa família enxergar o mundo desse jeito, entendeu? O pai deles é bombeiro e ele aprende que essa ideia do racismo mesmo já é infiltrada na família dele desde pequeno. E agora nós vamos dar um salto temporal para frente com relação ao lançamento do filme e um salto temporal para trás com relação à época que se passa esse filme. Eu vou falar sobre o mestre Tarantino, Django Livre. Esse filme é um pouco interessante porque ele mostra o racismo na época do final da escravatura na América do Norte, onde os negros ainda servem de escravos, principalmente nas plantações de algodão. E esse cara, o Django, ele foi resgatado por um caçador de recompensas que vê nele uma capacidade de treiná-lo e transformá-lo também num caçador de recompensa. Ou seja, ele vira um negro matador de brancos. É engraçado a forma com que eles abordam isso, porque o cara ele é livre, tanto que ele coloca isso no nome dele, Django Freeman. No caso, Django Livre. Então mostra ele se vestindo com uma roupa que teoricamente seria uma roupa de branco, entendeu? Aí ele chega na fazenda, todo mundo olha estranho pra ele, os próprios escravos olham estranho pra ele.
e como ele está numa caminhada de vingança por atrás da esposa dele, que foi tirada dele e vendida para outras famílias. Então ele está indo atrás primeiramente de quem o fez sofrer e quem roubou a esposa dele. E esse filme é sensacional porque ele mistura aventura, mistura ação e ele mistura um humor negro. Ele mistura esse humor negro usando muito do próprio sangue, da violência visceral e visual para tratar esse tema de uma forma até divertida, porém violenta. Ele conta ali no elenco como o Django Livre, o Jamie Foxx, que tá sensacional, o Christopher Waltz, que também já fez o Bastardos Inglórios e participou também do Alita, vou deixar aqui no card para vocês, e nada mais nada menos do que o Léo DiCaprio, né? O Leonardo DiCaprio, nosso eterno Jack. E acaba que no desenvolver da história, no andar das carruagens, o Django chega na casa do Leonardo DiCaprio, que é um rico snob completamente pancado da cabeça, entendeu? E lá ele encontra a esposa dele e dali pra frente é só assistindo mesmo. Deixa esse recado pra vocês. Não viu ainda? Vai ver! E agora vamos pro ano de 2001 com o filme Remember the Titans. Pra quem não ligou o nome em inglês para o BR, se chama Duelo de Titãs. O filme se trata do seguinte: na época ali do final do racismo ali pro lado do sul dos Estados Unidos e tal, existem as escolas, estão começando a unir os estudantes negros com os brancos para acabar com o racismo e a perseguição aos negros, né? Então o que acontece? Essa instituição, essa universidade contrata um técnico negro, no caso é o Denzel Washington, que para treinar um time junto com um outro técnico, que no caso seria branco, Will Patton, um time de futebol americano universitário. E esse filme eu acho muito legal mesmo, porque dentro do próprio time tem vários estudantes ali, vários jogadores que são extremamente racistas e suas famílias também, porque eles vivem numa cidade aonde isso é normal, isso tá começando a caminhar para outros rumos. E chega o Denzel Washington, que é um cara extremamente durão, um técnico rígido, que não passa a mão na cabeça de estudante nenhum, seja ele de raça que for, ele é aquilo ali, entendeu? Jogou bem, vai entrar em campo. Tá indo mal? Vai sair e acabou. Não é um pai de aluno que vai vir encher o saco. E ele passa por isso de uma forma a se tornar um grande homem perante aquela sociedade. Isso vai mostrando o desenvolver do time. E ele, quando ele faz a concentração do time, ele mostra para aqueles alunos que tudo isso que eles pensam sobre o racismo e tudo mais é uma pura bobagem. E ele mostra que as pessoas estão ali para jogar junto como um time. E no final eles montam realmente um time extremamente funcional e um time sensacional que aquela cidade nunca tinha visto. Isso é muito legal de se ver. Inclusive mostra também a filha dele com a filha do outro técnico, os conflitos tanto da infância quanto da adolescência e quanto dos adultos. E é engraçado de ver isso, porque ele sofre uma perseguição no começo ali, onde a própria vida dele acaba entrando em risco por causa disso. Mas ele não desiste, ele bate o pé e fala: aqui eu não saio, e acabou. E nisso ele se torna um cara muito foda. O filme é da direção de Boaz Rahim, tá? Vale a pena assistir. Procura esse filme porque ele é sensacional. E aquela musiquinha não sai da cabeça. We are the Titans, we are the Titans. Muito bom. O quarto filme agora eu vou trazer um pouquinho mais recente. Vamos agora para 2017. O ano retrasado, quando lançou o filme que surpreendeu a todos, que se chama Get Out. Aqui no BR, Corra. É um filme com a direção de Jordan Peele. E esse filme, cara, ele é um thriller de suspense
sensacional. Ele te surpreende em todos os sentidos, não só cinematograficamente falando, porque ele tem uma direção muito boa, as atuações são muito boas, mas ele te surpreende de uma forma, cara. Tem uns plot twist que, meu, é coisa de louco, cara, literalmente, entendeu? Ele tem no seu elenco o Daniel Kaluuya, que é o rapazinho que ficou muito famoso no Black Mirror. Ele faz o episódio do Black Mirror das bicicletas, que as pessoas têm que pedalar para gerar créditos para poder comprar as coisas virtuais, e assim gerando eletricidade para a cidade. Esse filme se trata do quê? Ele é um cara negro que tem uma namorada branca que é chamado para passar um fim de semana com ela na casa dos pais dela e assim apresentar os pais dela para ele. Porém, chegando lá, tudo vai ficando um pouquinho esquisito. Só que esse pouquinho vai virando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. A hora que você vê, o bagulho já tá completamente louco, cara. Porque os pais dela são brancos e eles têm um jeito estranho de se tratar. O irmão dela, sabe? Eles querem ser legais demais com o cara, tipo assim, pô, vocês estão querendo ser legalzão só porque eu sou negro, saca? E eles ficam tentando tratar bem demais. Aí o pai dela é neurocirurgião e a mãe dela é psiquiatra e hipnótica. Cara, o negócio vai tomando cada rumo, que eu não quero dar spoiler aqui, mas você não espera nunca na sua vida, cara, se você não viu esse filme, você não espera nunca que aquilo vai acontecer. O porquê de todas as pessoas estarem tratando tão bem esse cara, inclusive na festa que vai ter para apresentar ele para a família, aquele bando de brancos, todos lá olhando e fazendo perguntas estranhas para ele, e dentro da casa também tem os únicos negros ali, são as pessoas que trabalham na casa, no caso a empregada e o faxineiro ali, o caseiro. Então eles são muito esquisitos, eles têm um olhar perdido, sabe? E ele consegue perceber isso e ver que alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada ali, só que nunca você vai esperar o que é de errado que tem nisso aí, cara. É muita loucura. Não assistiu? Vai assistir! Corra! E agora, fugindo completamente das temáticas anteriores, tá? Já falamos ali do Velho Oeste, já falamos do neonazismo, já falamos da mudança da cabeça das pessoas no final do período da perseguição racial nos Estados Unidos, e já falamos de um suspense completamente louco que aborda também esse tema de racismo. Agora eu vou falar algo um pouco mais visceral ali, porque é um dos filmes que eu mais gosto dessa lista. Sim, eu assisti esse filme quando eu era criança e me marcou muito, tá? Eu tenho até o VHS dele. Pena que eu não sei onde tá pra mostrar pra vocês, mas eu tinha. The Power of One, aqui no Brasil conhecido como O Poder de um Jovem. Direção de John Avildsen. Ele conta no seu elenco com o então jovem John Gielgud e o Morgan Freeman. Isso aí, cara. Como que eu vou fazer uma lista sobre racismo sem colocar Deus? Esse filme se trata do quê? Ele é um garoto que perdeu os pais e vai morar numa escola do internato, né? Uma escola interna, onde ele sofreu bullying e foi zoado pra caramba, perseguido por todos os outros companheiros, todos os outros jovens alunos daquela escola, até ele ser adotado pelo próprio avô, onde ele vai morar dentro de um presídio para negros no meio do apartheid na África do Sul. E lá ele conhece o Morgan Freeman, que trabalha lá dentro, que é um presidiário lá dentro, e ensina ele a lutar boxe. E o avô dele ensina ele a tocar piano, ou seja, ele cria um vínculo muito grande ali, tanto com o avô, que no caso é branco, quanto com o Morgan Freeman, né? E ele acaba que para ele, como ele cresceu ali dentro, no meio de um presídio só para negros, para ele aquilo lá é normal, entendeu? Só que quando ele começa a ver fora o que acontece ali na África do Sul, o período do apartheid,
ele cresce e ele começa a virar um ativista anti-apartheid. Aonde ele vai conhecer a namorada dele, que é filha de um líder racista. É impressionante, né? O cara escolheu bem com quem namorar, né? E nisso ele se torna um grande ativista e ele vai atrás dos direitos dos negros, da liberdade e tudo mais. E esse filme mostra de uma forma bem mais visceral e mais direta o que acontecia no período do apartheid, tanto dentro do presídio quanto fora, nas cidades. Tipo, ele tá lá correndo junto com um amigo dele que é negro, ele vai beber água, o bebedouro é só para brancos. Tá escrito assim, bebedouro só para brancos. E uma torneirinha no canto, enferrujada, toda tosca, escrito negros. E ele fica revoltado com isso, por isso que ele começa a virar um ativista, ele vira um professor, um ativista, e ele vai correr atrás da liberdade e do fim do apartheid. É muito interessante esse filme, cara, ele é muito legal, porque tem uma cena que eu vou narrar mais ou menos, só pra vocês terem uma noção. Ele vai fazer uma apresentação para os líderes brancos, os líderes racistas. Essa apresentação vai ser feita com os presidiários negros. E ele aprendeu a falar a língua africana, então ele vai fazer uma apresentação para os líderes racistas, onde todos os presidiários negros vão estar cantando músicas que vão ofender os brancos e falar mal desses líderes, só que na linguagem africana, então ninguém entende nada e bate palma. É sensacional. Se você ainda não viu, não conhece, que eu realmente nunca vi muita gente que conhece esse filme, mas vale muito a pena. Eu acho que é um dos filmes mais legais aqui, direto do assunto do racismo que tem nessa lista que eu fiz, tá ok? Não assistiu ainda? Então assiste, cara. Mas é isso aí, amiguinhos. Gostou dessa lista? Tem algum filme que você gostaria que eu falasse? Comenta aqui comigo, manda aqui no próprio canal, se inscreve no canal também, já aproveita essa deixa. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então já dá seu joinha, manda seu like aí, ó, e ativa esse sininho, porque cada vídeo que eu fizer você vai estar recebendo a notificação dele, então a gente mantém você atualizado. Com certeza essa lista que eu fiz, tem muitos filmes que eu deixei de fora, que são muito mais ligados ao tema escolhido, tá? Só que eu queria falar desses filmes, porque são filmes que realmente eu gosto muito, entendeu? Eu não quero só falar do tema pelo filme ser do tema. E aí eu vou entrar aí no 12 Anos de Escravidão, na Preciosa, eu vou fundo, né? Aí eu vou entrar em vários filmes aí, e que eu queria enxugar essa lista para não ficar muito longo também, tá ok? Então, muito obrigado. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí, amiguinhos. Por hoje é só. Um forte beijo e tchau!